Estamos na página do nosso livro, da nossa matéria Introdução Bíblica. A página é de número 41, a necessidade de uma coletânea canônica. A real necessidade de uma coleção de textos sagrados teve por objetivo atender às necessidades da Igreja, de excluir os textos não autênticos e seguir a orientação divina através dos textos genuinamente sagrados. Então, partindo deste ponto, nós vamos entender essa questão da necessidade de uma coletânea canônica, que é o que nós temos em mãos, os 66 livros que possuímos em nossas Bíblias cristãs. A diversidade de textos e o conjunto dos livros autorizados. É muito comum as pessoas pensarem que os livros da Bíblia foram escritos de forma sequencial. É comum isso, segundo um processo divinamente ordenado para que no final de tudo houvesse uma coleção composta por 66 livros. A verdade, entretanto, nós sabemos que é bem diferente. O que temos, a bem da verdade, é a junção de diversos textos, cada um com suas peculiaridades literárias, claro. E essa diversidade de texto não se limitou apenas aos livros genuinamente sagrados. Pelo contrário, muitos textos que falsamente eram atribuídos aos patriarcas, profetas e discípulos surgiram ao longo da história, exigindo por parte da Igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uma postura urgente no sentido de se estabelecer quais livros verdadeiramente eram provenientes das mãos dos autores sagrados e quais não eram. Tem vários livros que se dizem, não, esse livro aqui ele deveria estar na Bíblia, porque ele foi de um grande profeta, ele foi do período patriarcal, ele foi de Paulo, por exemplo. Só que, por pesquisa, por canonicidade, por um processo, descobriu-se que ao longo da história, conforme está atestado, houve livros escritos inteiros que não tinham nada a ver com inspiração divina e muito menos dos autores sagrados. Página 42. O conjunto dos livros divinamente autorizados, também chamados de coleção canônica, tinha por objetivo evitar que textos falsamente atribuídos aos autores sagrados fossem acolhidos pela Igreja. Não à toa houve vários concílios ao longo da história para definir o que era correto, o que era errado e o que deveria e o que não deveria fazer parte do cânon sagrado. Então, por isso que existiram os concílios também, por esse motivo, para definir-se isso. Alguns desses textos são completamente fantasiosos. É o caso, por exemplo, de 1 Esdras, livro baseado nos textos de Crônicas, Esdras e Neemias, escrito por volta de 150 a.C., e que relata a volta dos judeus do cativeiro e do exílio babilônico. Neste livro, por exemplo, entre as diversas lendas e coisas fantasiosas, mais interessante é a história dos três guardas. Não sei se vocês já ouviram falar, a história dos três guardas. Segundo conta, 3 guardas do Palácio Real Persa estavam discutindo sobre qual era a coisa mais importante do mundo. O primeiro disse, o ouro. O segundo, o rei. E o terceiro disse, a mulher e a verdade. Para saberem a resposta, colocaram as sugestões debaixo do travesseiro do rei, que, ao acordar, exigiu que justificassem as suas respostas. Olha a fantasia. A decisão unânime foi: a verdade é de longe a mais forte. Por ter dado a resposta mais correta, observe, Zorobabel, como recompensa,
recebeu autorização para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo dos judeus, só por causa disso aqui. É evidente que esse livro, como tantos outros que formavam a diversidade de textos falaciosos, deveria ser rejeitado pela igreja, o que efetivamente foi feito, claro, pois não entrou para o conjunto dos livros autorizados ou da coleção canônica. Agora eu fico pensando o seguinte: imagine se tivesse passado esse primeiro livro de Crônicas, primeira Esdras, desculpe, e estivesse no cânon sagrado. Imagine quanta invencionice seria pregar sobre os três guardas. Será que alguém ia colocar, olha, esse aqui representa isso, esse representa aquilo, e assim sucessivamente? Ou seja, ainda bem, por testes sérios, por verificação, por muita pesquisa, por muito crivo, de fato o que nós temos em mãos, graças a Deus por isso, é uma coleção autorizada, uma coleção canônica, autêntica e genuína e, evidentemente, claro, divinamente inspirada. Os livros do Antigo Testamento. Quando a necessidade do agrupamento dos textos em um único volume tornou-se uma realidade, e 34 livros do Antigo Testamento já eram aceitos como verdadeiros. Tá? Quando definiu-se agrupar os livros, 34 já era aceito como verdadeiro e reconhecido como genuíno pela comunidade judaica da época. Mas, além destes, havia 5 outros. No Antigo Testamento, 39 livros. Havia outros 5 livros, citarei: Ezequiel, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, Ester e Eclesiastes, que não eram aceitos pela maioria da comunidade. Por isso tiveram que passar pelo crivo canônico, o qual não foi capaz de resolver definitivamente a questão, uma vez que os estudiosos em épocas posteriores, nem sempre sabedores dos fatos que motivaram essa aceitação, continuaram a pôr em dúvidas livros anteriormente aceitos como autêntico e a ventilar a possibilidade de aceitar outros que tinham sido considerados como falsos. Então, esses 5 livros, houve essa controvérsia de aceitá-los ou não. E pensou-se por um momento em até substituí-los. Então, provavelmente, se isso acontecesse, não teríamos esses livros formidáveis das Escrituras. Observe, as razões pelas quais esses 5 livros foram postos em dúvida por alguns rabinos e mestres judaicos são muito variadas, as razões no caso. Entretanto, pode-se fazer referência ao modo como essas autoridades interpretavam esses textos. O livro de Ezequiel, por exemplo, foi considerado contrário aos ensinamentos da Torá, do Pentateuco. Teve um período que foi considerado contrário, porque alguns rabinos entendiam que os capítulos de 1 a 10 desse livro faziam uma espécie de apologia às doutrinas gnósticas. O livro de Provérbios, por exemplo, é uma coleção de sentenças morais, ditos breves e enigmas judaicos utilizados, foi posto em dúvida sob a alegação de que alguns dos seus ditos eram contraditórios. Observe, o Cântico do Cântico, por exemplo, o Cantares de Salomão, escrito em algum momento antes de 600 a.C., foi questionado em virtude de seu valor como livro religioso, uma vez que o tema, o amor entre Salomão e a Sulamita, parecia indigno por considerá-lo muito sensual. É claro que a sensualidade, o amor sexual, ele vai aparecer vividamente na temática de Cantares de Salomão. Entretanto, esse amor deve ser entendido como tipificação do caloroso
e verdadeiro relacionamento pessoal que Deus deseja ter com a sua noiva espiritual. No caso, a relação de Deus com a nação de Israel, nesse sentido metafórico, e a relação de Cristo com a igreja, sentido metafórico também. Composta por todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo e que pela fé entregaram o seu coração a Ele. Então deve ser encarado dessa forma, mas teve um momento, não, tem muita sensualidade no livro, muita luxúria, muita erotização, então não vamos aceitá-lo, teve esse momento. O livro de Esther, por exemplo, na página 43 aqui, um texto que narra os acontecimentos ocorridos no Estado judeu, em Jerusalém, desde o término da construção do templo, em 515 a.C., ao reinado de Artaxerxes I, de 465 a 424 a.C., consequentemente uma obra de grande importância para a história bíblica, foi posto em dúvida por alguns rabinos da época, em virtude, vocês sabem muito bem, da ausência do nome de Deus. Ora, na minha singela opinião, o livro de Esther é um dos livros mais poderosos da Bíblia que Deus não aparece. E é justamente isso pelo que o livro é poderoso. Por mais que Deus não apareça enquanto nome, a ação de Deus, o plano de Deus, o mover de Deus é notório, é perceptível. Isso não há dúvida nenhuma, tá? Livro de Eclesiastes, denominado por aqueles que duvidavam de sua validade de Cântico do Ceticismo. Observe, foi rejeitado em decorrência da exposição de uma série de expressões sobre vaidade, as venturas e fracassos do homem. Esse texto, ora em poesia, ora em prosa, mostra a inutilidade e a superficialidade em viver somente em prol dos objetivos seculares. Por isso, o autor repete constantemente que tudo é vaidade. O capítulo 1, verso 2, verso 9 e verso 18, exaustivamente essa palavra aparece. Inclusive, o livro todo, a palavra vaidade vai aparecer 39 vezes. A palavra vaidade no hebraico é bel, que quer dizer o seguinte: coisa oca, coisa vazia, coisa frívola, coisa passageira. E eles não aceitavam o livro por causa disso, tá? Então, na concepção do autor de Eclesiastes, a posse da sabedoria aumenta a angústia e a tristeza. Verso 12 a 18 do capítulo 1. Pois, uma vez que de posse dessa, o homem conduz a uma vida em conformidade com o futuro que lhe é desconhecido e, portanto, incerto. Nesse ponto reside, segundo os críticos de Eclesiastes, a imensa contradição em se adquirir sabedoria. Então, esses livros, tá certo, foram, digamos assim, por um momento rejeitados por esses pontos que nós frisamos. Página 45, nós temos aqui um quadro com vários livros que apareceram, as categorias deste livro. Aqui tem 18 livros que não foram aceitos por vários motivos. Tinha fábula, não tinha sentido e assim sucessivamente. Tem aqui um pequeno gráfico na página 45, bem em cima. Os que possuem a matéria em mãos vão ter acesso a estes nomes. Apenas citando algum aqui, tá? Pirkei Avot, História de Aicor, Obra de Sadoc, Livro de Jubileu, Livro de Adão e Eva, Epístola de Aristeias, entre outros aqui, tá? Os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, composto por 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 cartas ou epístolas e um livro profético, recebeu outro tratamento, embora as motivações que conduziram à formação da coleção canônica permanecessem as mesmas. É o caso, por exemplo, da ausência de movimentos posteriores à formação desse conjunto de livros, no sentido de pôr em dúvida a autenticidade dos mesmos. Ou seja, uma vez aceito determinado livro como verdadeiro, isto é, escrito por um genuíno apóstolo de Cristo, ninguém ousava questionar sua autenticidade, portanto, a sua
autoridade. Então, nesse sentido, a aceitação dos livros do Novo Testamento em si foi um pouco mais fácil, tá certo? Página 47 é uma questão para reflexão. Os livros que formam o texto do Antigo Testamento foram redigidos por homens inspirados por Deus. Em cada linha, cada página, cada livro, numa sucessão de atos humanos e divinos, Deus é o supremo maestro na formação e preservação da coleção canônica. Será que, historicamente falando, a igreja primitiva não poderia ter agido com mais energia no sentido de impedir a formação de outras coleções tidas como sagradas? É uma questão para nós refletirmos.